Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. Hoje a gente vai fazer, na verdade, algumas críticas, alguns apontamentos sobre os filmes do Homem-Aranha. Então a gente vai pegar para falar aqui dos filmes, né, consagrados do Homem-Aranha, com Tobey Maguire, Andrew Garfield e o Tom Holland, tá? E a gente vai falando aqui, né, o que a gente não gostou, pontos positivos, pontos negativos e assim, beleza? Bom, só para lembrar, gente, esses filmes que a gente está falando aqui não são os primeiros filmes do Homem-Aranha. Houve, né, lá em 1969, o primeiro filme do Homem-Aranha, tá? E depois em 1977. Então esses filmes aí existiram, só que não vai ser o foco do vídeo aqui. A gente vai focar nessa do primeiro, digamos assim, de 2002 para cá, tá? Que é com Tobey Maguire e até chegar no Tom Holland. Beleza? Bom, eu vou passar pro Juliano, que ele fala, e aí a gente vai fazendo esse bate-papo aqui, trocando ideia. Beleza, vamos lá então, galera. Vamos passar aqui pelos filmes de 2002, né? Que conta como surgiu o Homem-Aranha e tal. Cara, eu lembro de ver esse filme no cinema e lembro, assim, da sensação de querer sair de dentro do cinema, assim, jogando teia e saltando de um prédio pro outro, mesmo já sendo cavalão velho já com 26 anos, né? E no caso ali em 2002. Conta o princípio da história dele, como surgiu o Homem-Aranha e tal. O Tobey Maguire é o Homem-Aranha ali, né? É uma trilogia, esse é o primeiro desses 3 filmes. E assim, tem o Duende Verde, né? Como o antagonista. E o que 2 cenas me marcaram muito nesse filme foi a cena aquela cena dele, da frase, né? A frase, quanto maior os poderes, maior a responsabilidade, né? Lembre-se, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Que o tiro dele pra ele, que eu acho que de frases de super-heróis, assim, de filme, é a mais impactante de todas. Eu gosto muito também do Batman Begins lá, quando ele fala, não sou eu, mas o que eu faço é que me define, né? Também acho legal essa frase, mas eu acho essa do Homem-Aranha mais icônica ainda. E aquela cena, né, cara, na escola, ele desviando do soco. Ele correndo atrás do ônibus para pegar o ônibus, de repente ele passa o ônibus, ele encosta, aí a mão dele agarra, ele conhecendo como é ser o Homem-Aranha. Pra mim é um filme legal, cara, bacana demais, me marcou muito. Esse filme aí também, cara, eu lembro, eu tava com 20 anos, eu fui ver, a vontade que deu foi de parar assim numa parede e olhar e falar, pô, vou escalar isso aí, cara. Assim, eu gostei muito, porque o filme ele explora muito aquele lado assim, né, do Homem-Aranha descobrindo ser o Homem-Aranha. E como foi o meu primeiro filme assim do Homem-Aranha que eu assisti, né? Então eu queria ver como é que ia ser isso retratado no cinema. Então a cena, né, aquele escalando assim, eu acho muito bacana. A cena que você comentou na escola, cara, essa cena eu arrepiei no cinema, porque tipo assim, o cara foi pra socar, ele fez assim, paradinho, voltou, tipo assim, cara, eu tô indo mais rápido que ele mesmo. E se a gente for parar pra pensar, cara, acho que a reação dele seria de todo mundo que descobrisse que seria capaz de fazer isso, né? A gente ia ficar meio assim, cara, como é que eu tô indo rápido assim desse jeito? Por que tá todo mundo parado? Então eu achei muito bacana isso, né? Eu acho que sobe lá nos telhados, começa a pular. Cara, agora o lance de jogar a teia, bicho, como é que eu ri dentro do cinema? Ele testando um monte de coisa, fazendo assim, depois ele faz assim. Muito hilário. Vai, teia! Voa! Para o alto e avante, teia! Shazam! Vai! Vai! Vai, teia, vai! Muito bacana. E eu gostei muito do filme, que ele traz muito a parte histórica do início do Homem-Aranha. Então, assim, é muito legal isso, né? Você tem um filme um pouco mais fiel. E o que também eu gostei no filme foi a roupa. Acho que dos 3 Homens-Aranha, quer dizer, de todos os filmes do Homem-Aranha que eu assisti, né, até agora, eu acho que a roupa desse, pra mim,
foi a melhor. O Duende Verde, pra mim, também ficou muito legal, sabe? Tipo assim, trazer aquele lado do Duende Verde, assim, porque nos quadrinhos é uma máscara de borracha, né? Uma roupa, e a gente pensa, pô, o cara vai estar usando máscara de borracha no filme, e a gente vê ele usando um traje cibernético, pô, aquilo lá foi... Então, eu gostei muito disso, essa adaptação que eles fizeram nesse primeiro filme com o Tobey Maguire, achei demais. O Duende Verde é um cara que, assim, às vezes o pessoal vai me pegar, o Gustavo até dá risada, às vezes me pega fazendo algumas comparações, eu tomo o Batman como referência para tudo. O Duende Verde é meio que um estilo do Coringa ali pro Homem-Aranha, né? É como se fosse o Coringa. Então a caracterização do ator é ótima, tanto é que muitos gostariam que ele fizesse o Coringa nesse filme do Batman, nos filmes do Batman. Eles gostariam que aquele ator fosse o Coringa, porque a forma como ele expressa, porque o Duende Verde foi baseado no Coringa, fazendo o Duende Verde. Só que assim, o Coringa foi um personagem que cresceu e evoluiu muito mais, né, do que o Duende Verde historicamente. E só para fazer mais uma situação, esse filme teve uma bilheteria de 821 milhões de dólares. Na época era uma bilheteria gigantesca, né? Só para fazer uma comparação, por exemplo, esse último filme do Homem-Aranha, deixa eu ver se eu peguei aqui aí, 1.109 bilhões, mas talvez aqueles 821 milhões lá tenham sido proporcionalmente maiores há 18 anos atrás do que esse 1.109 mil. Sem contar que estava com hype do Vingadores Ultimato e tudo mais. O segundo, cara, também gostei, achei ele bem legal, aí já é de 2004, com a bilheteria menor, 789 milhões. Então, assim, tudo bem, uma diferença aí de 42 milhões de dólares, que, evidente, é muito dinheiro, mas ali no filme, talvez pelo gasto que tiveram, eu não sei quanto que gastaram, quanto que eles arrecadaram, quanto eles conseguiram lucrar. Mas também é um filme legal, que aparece o Dr. Otto. E, cara, e aí o cara lá, que se eu não me engano, né, que era o filho do Duende Verde, né, que era amigo dele, passa a virar inimigo, passa a odiá-lo também. Então é um filme com muito vai e vem, e também tem o lance a cena do trem, que é uma cena que ao mesmo tempo que é uma cena impactante, que é uma cena super legal, e que ela vai sendo construída de forma dramática, mas ao mesmo tempo eles tentam levar um ar de leveza para a cena que caracteriza o Homem-Aranha. Então ele conversando ali com o pessoal, caramba, e o cara, nossa, é isso aí que você tem que fazer, você quer fazer melhor, essa é a sua ideia? Eu gostei muito, porque ele traz, acho que um marco do Homem-Aranha nos quadrinhos, né? Que é quando ele meio que desiste de ser o Homem-Aranha. E aí a gente fica pensando assim, pô, e agora como é que ele vai fazer? Aí mostra aquilo que a gente sempre fala do Homem-Aranha, né? Que é um adolescente, ele tem aqueles problemas dele, né? De, te amei, tem problema de emprego, ele fica desempregado um tempo. Então mostra a fragilidade do herói ali, né, do super-herói, e depois vem que, né, meio que reforçando como o Homem-Aranha ali é importante naquele contexto. Cara, essa cena do trem, da luta, é muito top. Em questão de ação, efeito especial, de drama, até mesmo de comédia. Chega a ser engraçado a parte que ele tá lá, e aí ele tá tentando parar, quando vê alguém fala assim, mas essa é a sua ideia pra parar? Aí ele olha, tipo assim, quer fazer... Cara, e no final, eu sou meio assim, né? No final, quando ele vai sendo carregado, assim, e você vê, assim, todo mundo pegando ele, fica, pô, é só uma criança. E aí você fica até um pouco comovido, porque você vê que o pessoal realmente fica assim, caraca, era um menino, e o cara fez tudo ali pra gente, pra salvar a gente. E você vê, né? O legal ali é que o Tobey Maguire, ele faz aquelas caras mesmo que tá sentindo dor, tá gritando. Então, eu achei muito legal essa cena. Essa cena, pra mim, define o Homem-Aranha 2. Sim, bem legal. Você falou bem demais aí também, Gustavo. Fala do 3 agora, Gustavo. Que você... Porque eu falei dos outros dois primeiros, né? E fala os próximos dois você fala aí. Então tá, jóia. Olha só, gente. Eu acredito que muita gente que gosta do Homem-Aranha também vai pensar um pouco no que eu vou falar aqui.
mas desses 3 filmes com o Tobey Maguire foi o que eu menos gostei. Por quê? Eu não sei, 3 vilões do Homem-Aranha que pra mim são muito bons separadamente, né? Tem o Sexteto Sinistro lá, que, pô, pra mim é um fantástico, mas colocaram 3 inimigos ali que, na minha concepção, seriam melhores trabalhados em filmes individuais, né? Que é o Duende Verde, já com Harry Osborn, filho do Osborn, né? O Venom e o Homem-Aranha. Então, por exemplo, se eles tivessem focado só no Homem-Aranha, feito o filme todo com o Homem-Aranha, sem o Venom, sem o Harry, teria ficado top. Ah, vamos fazer então só do Venom, também teria ficado top, né? Então, assim, eu acho que juntaram esses 3 e aí meio que dividiu a atenção daqueles que gostam do filme, né, do Homem-Aranha. E aí, eu não sei, eu acho que perdeu um pouco a qualidade. Outra coisa também que eu não gostei muito, quando o Peter, nos quadrinhos, tem o primeiro contato com o Venom, né, que ele fica... Nossa, ele fica todo alucinado, porque o Venom, nas histórias e quadrinhos, ele faz tipo um elo de ligação com o que seria as drogas, né, o mundo das drogas. Então o adolescente começa a usar droga, ele começa a ficar eufórico, ele se acha bam, e aquilo vai meio que cair na dependência. Então o Peter Parker fica mais ou menos com essa questão do Venom. Ele começa a falar, caraca, essa roupa é demais, né? Ele fica todo empolgadão, e aí ele começa a usar a roupa, e aí o simbionte, né, ele se torna a roupa que ele quer vestir, então ele começa a usar roupa preta, e ele começa a tirar onda, e coloca um cabelo assim meio de lado. Aquilo ali pra mim já não ficou muito bom, mas enfim, né. Então, assim, eu acho que esses pontos do ter mudado um pouco a personalidade do Peter, por mais que eu sei que o Venom faz isso nos quadrinhos, mas eu acho que exageraram aí, pegaram muito ali nessa questão, acho que não ficou legal. E ter juntado esses 3 vilões meio que fez, por incrível que pareça, diminuir pra mim, como, né, apreciador dos desenhos do Homem-Aranha. Mas tem seus lados bons também. Eu gostei, assim, né, alguns pontos, assim. Ele tem aquele impacto com o simbionte, que pra mim foi... Cara, aquela cena que ele tá dormindo, aí vem o simbionte, aquilo eu achei muito maneiro, sabe? Ele tendo aquele pesadelo. Algumas pessoas não gostaram da Sony ter colocado o seguinte, que na verdade não foi aquele cara lá do primeiro filme que matou o Tio Ben, mas sim o cara que faz o Homem-Aranha. E eu já tenho uma visão contrária. Eu achei aquilo muito legal, cara. Sabe? Tipo assim, você meio que tirar o foco daquele personagem e passar para outro, e aí você começa a pensar, porra, pior que poderia ser. Por que não? Então eu acho que eles exploraram esse lado, pra mim ficou muito bom. Então, assim, tem os seus lados negativos, mas também eu gostei de alguns pontos desse filme. Bem menos do que os lados negativos. Tá, ó, aí é o seguinte, galera. Esse filme, eu concordo com o que o Gustavo falou, eu sempre dou essa opinião também. Assim, eles estavam em final ali de contrato e eles quiseram enfiar vários vilões. Isso, na minha opinião, pro Homem-Aranha, cara, eu achei que foi interessante ele aparecer. A cena de luta com o Homem-Aranha é muito legal, meio desesperante, né? Você fica pensando assim, cara, como enfrentar esse cara? E ele também lembra bastante o cara de barro, que você vê como é que eles, né, os caras, não, pô, esse aqui é legal. Porque um dia eu vi uns caras falando, não, incrível, o Batman... as galerias de vilões do Batman, ela é gigantesca, mas ela foi criada com muito tempo. Agora os vilões do Homem-Aranha, eles criaram muito rápido. Cara, mas tudo bem, tá, mas basearam boa metade nos vilões do Batman, por exemplo. Não estou desqualificando a criatividade dos caras, não, mas ficou menos difícil. Eles se basearam, e muitas vezes foi o mesmo autor, então o cara não plagiou ninguém. Ele pegou uma ideia dele enquanto ele escrevia lá para DC, quando ele foi para Marvel, ele adaptou. Pô, legal pra caramba, sou favorável a isso. Mas é só uma pequena observação que eu tava pensando isso hoje, não sei se tem a ver, não li sobre, mas eu tava refletindo sobre. Que cor que é o uniforme do Homem-Aranha no primeiro quadrinho? Vermelho e azul, não é? Sim, que é as cores do Super-Homem, né? Exatamente, que foi o, né, digamos assim, um super-herói da DC que pegou assim, puf, emplacou. Eu acho que isso também vai, pra gente poder ter uma ideia, né? Igual você tá falando aí dos vilões, sim, do Homem-Aranha, do Batman,
é a Marvel pegando algumas coisas da DC. Então acho que até nisso a Marvel fez. Pegar as cores do herói da DC que tem um público e colocaram no herói deles. Até que tem um quadrinho deles que a DC propõe um crossover entre os dois, aí os caras da Marvel, né? Cara, você tá ficando doido? Pô, vamos fazer logo, é o maior herói da DC e o nosso, que a gente quer que cresça. Isso eu achei, ao contrário de você, assim, eu não gostei também, enquanto fã, eu me sinto agredido quando eu vejo um herói agir daquela maneira. Então, assim, o sentimento é um sentimento ruim. Você vê ele tal, rebelde, esse lance que você colocou das drogas é verdade também. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que isso é algo fundamental no filme. Apesar de eu não gostar de ver aquilo, para mim aquilo foi muito bem feito e aquilo é fundamental, inclusive, para contar a história do Homem-Aranha. Aí vamos colocar um outro ponto. Eu creio que também seja uma analogia ao lance da rebeldia de um adolescente. E como ele não é um adolescente comum, essa rebeldia é levada à potência milhão aí. Então, a gente também, talvez, se eu visse, quando vi esse filme, já tinha 28 anos. Mas se eu tivesse visto, se você 22, mas se eu tivesse visto esse filme com 13, 14 anos, eu acho que eu ia gostar demais de ver esse momento. Então, eu nunca fui rebelde. Mas a gente, quanto adolescente, a mente é outra. Então acho que o garoto que viu, ele se espelhou muito naquilo. E ao mesmo tempo ele viu que aquele não poderia ser ele, né? E para mim também, outro ponto, apesar do filme ter ótimos efeitos especiais, é um filme dinâmico, mas é muita cena de luta, que é legal, mas exagerado no filme. Para mim isso também não gosto. Eu gosto da atuação dos atores, eu gosto dos efeitos especiais, eu gosto dessas sacadas, mas muitas cenas de luta e muitos heróis atrapalharam o filme. E, na minha opinião, contribuiu muito contra o Venom. Eles gastaram um personagem tão incrível, que era para ser a contraparte do Homem-Aranha, misturando ele com outros heróis. Então ele ficou algo menor do que ele é. Concordo com você. Então, pro Venom foi péssimo, na minha visão. Só que tanto é que o filme do Venom foi sair, quantos anos depois? 15 anos depois? Né? Sei lá. O filme do Venom foi ano retrasado, sei lá, 12, 13 anos depois. E poderia ter sido, na minha opinião, aqui somente o Venom, um filme bem trabalhado, e talvez o ator até topasse fazer um quarto filme. Aí sim, poderia ser o Venom e o Duende Verde, né? Poderia até ser, mas com um enredo melhor. Gustavo, e esse filme, aqui eu tenho o orçamento dele, foi 250 milhões, e a bilheteria foi 895 milhões.